dia, turminha, tudo bem? Como é que passaram de ontem? Estudaram matemática, tudo certinho? Quem ainda não acabou, acaba hoje, tá bom? Dá uma estudadinha aí, que tudo é treino, né? Tudo é estudo, tá bom? Que logo, logo a gente tá craque, tá bom, meus amores? Vamos começar nossa aula? Então, a nossa lousinha, quarta-feira, 2 de setembro, né? Hoje a nossa aula de português, leitura e interpretação de texto jornalístico, tá bom? Depois vocês têm aula de inglês com a teacher. Então agora, turminha, na página 62, 6 e o 2, vamos ler, fazer uma leitura e interpretação do texto jornalístico. No texto que nós vimos na aula anterior, né? Na caixinha de morar, vimos que o indígena está assustado, estranhando o modo de vida da cidade e sente vontade de regressar para a aldeia. Há uma notícia que nós vamos ler explicando o motivo pelo qual os indígenas estão abandonando as suas aldeias, tá? Então, eu vou ler para vocês. Foi-se o tempo em que os povos indígenas viviam apenas na mata. A maioria deles continua vivendo em lugares tradicionais, mas a devastação de suas terras, a falta de recursos e a ameaça de fazendeiros e madeireiros levam muitos deles a se aventurar na cidade grande. É o caso de Bino Pancararu. A vida dele não era fácil na terra do povo Pancararu, encravada no sertão pernambucano. Lá a natureza deixou a seca, enquanto outros problemas o homem encarregou de trazer. Até que um dia, conta ele, tomou a decisão. Se for para arriscar a vida, melhor arriscá-la pelo mundo. Deixou mãe chorando na aldeia e após 15 dias num caminhão pau de arara, desceu na cidade de São Paulo. No início, estranhou bastante. Tinha medo de se perder, medo das pessoas, mas entre idas e vindas foi se acostumando. Os indígenas de hoje estão cada dia mais modernos, assim como nós. Eles têm acesso à internet, eles entraram para a política e se esforçaram para falar o português direitinho, tanto quanto nós nos empenhamos em aprender inglês. Assim como acontece no mundo todo, no Brasil, o processo de urbanização, ou seja, de construir e expandir as cidades, inclui os indígenas, com cada vez mais força, diz o presidente da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tá? Na época era Márcio Augusto Meira. Então, gente, os índios tinham seus lugares preservados na aldeia, no meio da mata. Ali eles não tinham contato com o homem branco, né? Então, eles não tinham as doenças que nós temos, como gripe, por exemplo. Então, eles não têm imunidade. Quando eles têm contato com os homens, eles acabam pegando várias doenças e tudo isso afeta o modo de vida deles. Os fazendeiros começaram a espantar os índios, a matá-los, né, para poder aumentar as fazendas. E com isso, eles ficaram meio se sentindo acuados, né? Às vezes não tinha para onde ir. E muitos deles começaram a se enveredar na vida da cidade, né? Então, eles tiveram que aprender português, porque eles falavam o dialeto deles, lá a língua deles, que ninguém sabia como era, né? Assim como nós também tentamos falar inglês, francês, alemão, japonês, não é? E eles aprenderam. Então, alguns são políticos para ajudar a preservar o habitat deles lá na mata, né? A aldeia, tá? Mas agora, mesmo lá na aldeia deles, já tem internet, então eles têm acesso a um monte de coisa que eles não tinham antes, tá bom? Então, esse texto está falando sobre isso, né? O porquê que os índios estão deixando as aldeias. Então, agora, nós vamos interpretar a notícia do jornal. Por isso que quando nós somos alfabetizados, nós temos que aprender a ler e a entender o que nós estamos lendo. Porque senão a gente lê, a hora que acaba, a gente nem prestou atenção. A gente só lê, né? Mas a gente não entendeu. Então, nós temos que alfabetizar letrando, tá bom? Quer dizer, nós temos que alfabetizar, entender o que estamos lendo. Então, vamos lá. Circula aí, exercício 1. De acordo com a notícia do jornal,
Tá falando assim, os povos indígenas não gostam mais de viver na mata. Não, eles gostam. Eles estão saindo porque são obrigados, né? Os povos indígenas gostam muito de viver na cidade? Não, eles gostam de viver na aldeia. Os povos indígenas gostam da modernidade? Alguns até gostam, mas eles gostavam da vida que eles tinham antes lá na aldeia, simples, né, e sem complicação. Os povos indígenas têm muitos problemas em suas aldeias? Tem muitos problemas hoje. Por isso que eles estão deixando as aldeias. Então, faça um X aí na letra B. Agora circula o número 2 e vamos lá. A maioria dos indígenas abandona a aldeia por causa da devastação de suas terras. O que quer dizer a palavra devastação? A Pro já explicou para vocês, lembra? A devastação da floresta, a devastação do meio ambiente. Então, assinale a alternativa em que a palavra quer dizer a mesma coisa. Devastação é ampliação? Não. Devastação é desorganização? Não. Devastação é organização? Também não. Devastação quer dizer, quem lembra? Destruição. Devastar a floresta, destruir, né? Então, número 3, circulem aí. Qual era o medo de Bino Pancararu quando chegou em São Paulo? Ele tinha medo de arriscar a vida? Ele tinha medo de estranhar a cidade? Sentir saudade da mãe ou se perder na cidade? O texto está dizendo que ele tinha medo de se perder na cidade, não que ele não tivesse medo das outras coisas, mas nós temos que interpretar o texto, e o texto está dizendo isso, tá? Ele tinha medo de se perder na cidade grande. Agora nós vamos para a página 64, 64, tá bom? Então nós vamos circular aí o número 4 e vamos observar a imagem. Vocês estão vendo aí um indígena, né? Todo paramentado, né? Pintado com a sua flecha, os seus colares, né? Ele tá com um cocar fininho na cabeça, né? Então, esse indígena da foto parece estar na aldeia ou na cidade? O que vocês acham? Olhe bem ele. Lá atrás, olhem ele. Ele parece estar na aldeia, né? Porque na aldeia ele se veste dessa maneira, ele se pinta, né? Ele usa poucas roupas, né? Ele está lá perto da floresta, vendo lá atrás a floresta? E na cidade, ele já tem que andar vestido, né? É diferente de viver lá na mata. Agora, na letrinha B, tá falando assim: o que você observou que o ajudou a dar a resposta da questão anterior? Pode ser mais ou menos isso que a Pro falou. O seu modo de vestir e as árvores lá atrás, tá? É uma resposta pessoal. Viu? O que vocês acharam na hora que vocês olharam que poderia ser na aldeia, tá? Aí vocês escrevam aí. Então, na página 65, como amanhã não tem prova, a Pro vai dar só uma folhinha aí para vocês desenharem como vocês imaginam um indígena vivendo lá na aldeia deles. Como será que ele vive, né? E na número 6, desenhe como é a vida nas cidades. Se quiser, você pode também escrever, tá bom? Então, a primeira vocês vão desenhar um indígena na sua aldeia e na outra, como é a vida nas cidades. Aí vocês também podem escrever se vocês quiserem. Combinado, meus amores? Então, tá bom. Bom, turminha da alegria, nossa aula acabou. Hoje nós aprendemos como é um texto jornalístico, né? É um texto que informa tudo o que aconteceu, tá? E para isso nós precisamos ler e entender o que estamos lendo, tá bom? A Pro ama todos vocês, estou com muitas, muitas saudades. Mas logo tudo isso vai passar, tá bom, meus amores? Vamos nos cuidando e nos vendo aqui todos os dias, tá? Um beijinhos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!